Bom dia, gente. Paz e bem. Eu posso estar parecendo muito calmo para vocês agora nesse começo de vídeo, mas na verdade fiquei bastante nervoso e explico por quê. E já me desculpo antecipadamente com todo mundo aqui do canal Paz e Bem e também da TV 247. Vou tentar colocar esse vídeo no ar na TV 247 no horário combinado das 7 da manhã, mas não consegui colocar no horário das 6 da manhã, que é o horário em que ele vai ao ar todos os dias no canal Paz e Bem. Por quê? Porque ontem à noite, eu e a Silvia, minha mulher, fizemos um teste para, em vez de fazer a gravação, como eu estou fazendo agora, pelo computador, fazer pelo celular. A qualidade da imagem e do som é muito melhor. E tudo que deu certo ontem à noite deu errado hoje. A Silvia não está agora aqui em casa, e ela é a tecnológica da família. Então eu me atrapalhei todo e não consegui fazer o vídeo subir, tive muita dificuldade, então estou refazendo agora, né? Mas está sendo como da primeira vez, então espero que vocês entendam esse atraso de hoje. Não espero, também espero que não aconteça mais. E hoje, ao longo dessa dia de sexta-feira, 16 de novembro, eu espero ter um curso intensivo de gravação e transmissão em celular, tá bom? Vou começar com dois pedidos para essa pequena comunidade que já começa a se formar ao redor do canal Paz e Bem. Né? Quais são os dois pedidos? Primeiro, que você que está assistindo agora, vocês todos da comunidade, se inscrevam no canal Paz e Bem. Né? O programa é transmitido simultaneamente pelo Paz e Bem, pela TV 247, né? Na verdade, um pouco depois na TV 247, ele estreia às 7 da manhã na TV 247, às 6 da manhã no canal Paz e Bem, que são canais irmãos. Né? E o canal Paz e Bem é um canal pequenininho que está nascendo por generosidade da TV 247 e de seu fundador, o Leonardo Atush, mas a ideia é que a gente conquiste crescentemente autonomia sem conquistar a independência, porque o projeto é que sejam dois canais irmãos para sempre, né? Que a gente sempre caminhe em fraternidade. Mas é importante, então, que você, se você ainda não se inscreveu no canal Paz e Bem, que você se inscreva. Bom, por sinal, se não se inscreveu na TV 247, também aproveita e se inscreve. O segundo pedido é também tão simples quanto esse. Ao lado do botão de inscrição tem um sininho. Se você puder clicar no sininho, vai ajudar, porque você vai receber as notificações dos programas. Inicialmente a gente tem só esse programa, o Paz e Bem, que bem cedinho, mas em breve espero que a gente possa ter outras programações também, e aí você vai recebendo as notificações, você recebe, né? Vai recebendo, não dá. Você recebe as notificações se você clicar nesse sininho, além de se inscrever, tá bom? Como sempre, o programa é gravado porque o objetivo é que a gente se concentre, você e eu, no diálogo de meditação, de espiritualidade que a gente tem toda manhã. E com isso, que a gente consiga manter o foco, né? Que a gente não perca o foco, que a gente se concentre nessa reflexão e deixe o diálogo, a conversa entre nós para um outro momento. De qualquer maneira, nesse formato de estreia que o YouTube criou, quando o programa sobe ao ar, já é depois dele ter sido gravado, eu vou estar sempre que possível presente no chat para poder ir esclarecendo, tirando dúvidas e conversando com quem quiser, tá bom? Bom, o tema de hoje, eu estou começando agora a colocar o tema na descrição, é religião, religiões. É um tema que nos dois primeiros programas do Paz e Bem, esse é o terceiro programa, apareceram muito fortemente. Várias pessoas me questionando e perguntando sobre se esse programa é um programa restrito a quem é de alguma religião, a quem é da religião católica, a quem é cristão, e se os ateus podem assistir, participar, pessoas fazendo críticas às religiões. Então, achei que foi bem legal esse movimento que aconteceu aí nessa nossa pequena comunidade que vai se formando aos poucos, e entendi que valia a pena, então, tratar deste tema, do tema religião, religiões, neste nosso encontro de hoje, porque acho que ele permite um bom começo de dia de espiritualidade e meditação. Acho que vocês todos
Vocês todos e todas vão ver isto, tá bom? Religiões. Vamos começar escutando o meu mestre, que é o mestre de muita gente que assiste esse canal, né? Jesus Cristo. O que ele diz sobre isto? Vejam que coisa interessante. Há um diálogo dele no Evangelho de São João, que é bem famoso, é o diálogo com a samaritana, na beira do poço. Um esclarecimento importante. Os judeus detestavam os samaritanos, eles consideravam um povo indigno, né? Os samaritanos tinham tido uma postura numa das inúmeras invasões do território de Israel. Os judeus consideraram que os samaritanos traíram, né? Traíram os judeus, e a partir disso desenvolveram enorme inimizade e desprezo pelos samaritanos. Então Jesus está passando pela Samaria com os seus discípulos e senta à beira de um poço para beber água, se refrescar, enquanto os seus discípulos vão até a cidade. Aí chega uma samaritana, e Jesus começa a conversar com ela. Quando os discípulos voltam, eles ficam espantadíssimos. Como é que Jesus estava conversando com alguém da Samaria, que era alguém digno de desprezo? Os judeus não dirigiam a palavra aos samaritanos, e pior ainda, com uma samaritana, mulher, né? Mas Jesus explodia todas as restrições, limitações e preconceitos. Olha que interessante esse diálogo. Diz a mulher, a samaritana: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha. Era o Monte Garizim, ou é ainda, não sei se ainda tem esse nome lá. É o Monte Garizim, que é onde os samaritanos tinham o seu templo. Então diz ela, né? Nossos pais adoraram nesta montanha. Mas vós, os judeus, né, dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Depois ele prossegue. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Essa passagem é belíssima, porque Jesus, nesta passagem, explode toda a dimensão limitante do judaísmo oficial daquela época. Importante, Jesus era judeu. Então, ele é alguém criado, como cada um de nós, eu, você, no contexto da tradição, da cultura do seu povo, da sua família, da sua região, da sua comunidade. Então, ele era judeu, praticante do... Então, é assim, vai caminhar ao longo da sua vida como um judeu praticante do judaísmo. Como eu sou católico. Né? Eu sou um brasileiro praticante do catolicismo, porque nasci num ambiente imerso pelo catolicismo na minha comunidade. O catolicismo já foi uma religião dominante no Brasil, cada vez é menos. O Brasil, graças a Deus, cada vez mais é diverso. Se é que um dia o Brasil foi, de fato, hegemonicamente católico, essa é uma questão que tem sido objeto de muitos estudos, mas eu sou fruto deste ambiente cultural, religioso, familiar e cultural, familiar e do meu povo. Como Jesus no seu tempo, como todas as pessoas nos seus tempos e lugares, não é? Mas Jesus explode esse limite. Né? Jesus vem e fala: não, nós não estamos limitados a este judaísmo oficial do templo. E o que importa não é ser judeu ou samaritano. O que importa é adorar Deus em espírito e verdade. É ser um buscador, uma buscadora. Esta é uma formação muito cara ao cristianismo de vertente católica no Vaticano II. Como eu falei no primeiro programa, o Concílio Vaticano II, ele é a convergência de três movimentos que aconteciam no interior do catolicismo. Um movimento que é o chamado teologia liberal, que era uma teologia que formulava de maneira muito relevante as questões do cotidiano, por exemplo, as questões vinculadas à temática sexual.
Outra corrente, outro movimento, que era um movimento ainda incipiente e que ganhou muita força depois do Concílio Vaticano, que era a formulação da teologia latino-americana, do reencontro da igreja com os pobres, que depois deu à luz à teologia da libertação. E o terceiro movimento era a teologia ecumênica, era um movimento, então, de diálogo com as religiões. Esses três movimentos convergiram para o Vaticano II e deles saíram muito fortalecidos, e depois, com a eleição de João Paulo II e depois em seguida de Bento XVI, foram três movimentos perseguidos de maneira brutal pela hierarquia da Igreja Católica. Os teólogos que formularam tanto a teologia liberal, quanto a teologia da libertação, quanto a teologia ecumênica, foram muito perseguidos, proibidos de ensinar, proibidos de escrever, levados a um silêncio obrigatório. Foi terra arrasada mesmo. Mas continuaram formulando, continuaram buscadores, ou adoradores em espírito e verdade, buscadores e buscadoras. Então, e aí essa evolução, né, transformou a teologia do ecumenismo numa outra teologia mais avançada ainda, que é a teologia do pluralismo religioso. Aqui, trouxe esse livro para a gente meditar sobre ele. Estou vendo que o tempo está correndo hoje, com essa questão de regravar, me atrapalhei um pouco. Então, vamos extrapolar o tempo hoje, desculpa, gente. O livro é um livro organizado, um livro do José Maria Vigil, ele mesmo, alguém perseguido pela hierarquia católica, e ele, nesse livro, ele condensa, então, ele reúne formulações de vários autores, de vários teólogos, sobre a questão do pluralismo religioso, da reflexão sobre o pluralismo religioso. Vou começar com uma citação, vou ler duas citações, uma do espanhol André Torres Queiruga, sobre este tema. Ele diz assim: todas as religiões são buscas de Deus por parte do ser humano. Por outro lado, Deus está em busca de todos os seres humanos, de todos os povos, aos quais procura se comunicar o mais possível com a maior intensidade possível. Por isso, em todas as religiões há a presença de revelação. O que quer dizer revelação aqui? Revelação quer dizer, de maneira bem simplória, a ideia da manifestação da presença de Deus, da presença deste Espírito e verdade entre os homens e as mulheres. Ele traz aqui depois, na sequência, 3 citações de teólogos importantes também, assim como o Vigil, assim como o Queiruga, todos perseguidos pela hierarquia conservadora católica, que é o Eduard Schillebeck, Jacques Dupuy, muito importante, e o Claude Geffray. Vou ler a citação do Claude Geffray. Se as diversas tradições religiosas têm seu lugar no interior do projeto salvífico de Deus, isso quer dizer que há mais verdade religiosa na soma de todas as religiões do que numa religião isolada, inclusive no próprio cristianismo. Então, vocês veem como avança-se para uma ideia de que todas as religiões estão no mesmo patamar, todas as religiões estão num terreno comum, e todas elas são portadoras parciais da verdade, e a soma de todas as religiões é a soma, portanto, de uma verdade muito maior do que cada uma religião isoladamente, até o próprio cristianismo. Esta não é uma formulação exclusiva dos teólogos católicos ou cristãos. Há formulações nesse sentido em diversas outras correntes, e porque a partir dessa ideia muito generosa de que somos todos irmãos e irmãs, trouxe aqui o grande Mahatma Gandhi, que era praticante do hinduísmo, tinha um diálogo forte com o cristianismo, mas era um hinduísta. Vejam que bonita essa citação dele. Não acredito que apenas os Vedas, o livro sagrado, os livros sagrados do hinduísmo, então vou ler de novo. Não acredito que apenas os Vedas sejam divinos. Acredito que a Bíblia, o Alcorão e os Zenda-Avesta são de inspiração divina, tanto quanto os Vedas. Então, a questão não é a religião de cada um.
de cada uma. A questão não é nem se nós somos religiosos, se nós somos praticantes de alguma religião, se nós estamos dentro dos limites de alguma religião. A questão da busca, ela extrapola muito os limites de qualquer religião e de todas as religiões. Vou ler ainda do livro do Vigil, no pós-fácil, há uma citação que acho que é antológica, do José Comblan. José Comblan foi um teólogo belga que veio para o Brasil e muito importante, morreu recentemente, muito importante na formulação da igreja, muito importante mesmo. Ele diz assim, e o tema que ele está discutindo aqui é a questão da salvação. Há uma tradição na formulação católica mais conservadora de que a... Ai, estou achando que está ficando muito escuro aqui. Está entrando uma luz difusa. Um segundo só. Deixa eu puxar aqui. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Hoje não tem aquele nascer do dia bonito de ontem, né? Estamos sem sol, está um dia nublado. Pronto, acho que agora ficou um pouco melhor, dá para vocês me verem um pouco melhor. Bom, então o Comblan, ele vai discutir uma questão, que é uma questão cara à formulação católica tradicional, que é a questão da salvação católica, cristã, e até de outras religiões, né? Onde se considera que a salvação é algo exclusivo para o praticante de determinada religião. No caso dos cristãos católicos, apenas os cristãos católicos, cristãs católicas seriam salvos na sua trajetória. Aí vai dizer, e há um lugar comum que é, não, os chineses, por exemplo, não serão salvos, porque os chineses, em sua imensa maioria, provavelmente 90% dos chineses, nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Diz aqui o Comblan, então, quem ama já está salvo. A única regra é o amor. Se pergunta se os chineses se salvam, a resposta é: os chineses que praticam o amor ao próximo já estão salvos. Se amam, estão salvos. A salvação entrou no mundo com eles, os chineses, e com todos. Com todos. A missão consiste em revelar isto. As religiões servem à medida em que ensinam a amar. Se não o fazem, são nocivas, porque subtraem energias humanas de seu fim verdadeiro. Nenhuma religião é perfeita. E, sobretudo, nenhuma religião salva. Porque só o amor salva. O amor aos oprimidos, aos excluídos, aos que não têm poder nem riqueza e vivem sem nada. Amor. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Se há uma definição para Deus, se é que há uma definição para Deus, parece que talvez uma das melhores dela, não conheço as definições de outras religiões, assim tão amplamente, mas pelo menos no cristianismo, há uma definição que é aquilo que mais se aproxima de uma definição de Deus, que está numa carta de São João, a primeira carta de São João, para falar desse tema do Comblan. Diz a carta assim: aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que ama de um jeito ou de outro, para aqueles que creem, encontrou Deus. Então, este é o caminho da nossa união, o caminho da possibilidade de uma reflexão comum, de uma espiritualidade que nos una, católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, umbandistas, povo do candomblé, judeus, povo os muçulmanos, os hindus, os praticantes das religiões originárias, aqueles que adoram Pachamama, né, os indígenas do Brasil, todos. A possibilidade de unir todos, os ateus, aqueles que não acreditam, mas a possibilidade de unir todos e todas nós, numa reflexão comum, é esta busca genuína por um caminho de amor que rejeita o caminho de ódio, que é o caminho daqueles que enxergam que só as religiões salvam, ou só a sua religião salva, e que, portanto, começam a estabelecer relações cada vez mais intensas de ódio em relação àqueles que não rezam pela sua cartilha. Mahatma Gandhi falou sobre isso também.
não conheço maior pecado do que o de oprimir o inocente em nome de Deus. E a gente sabe como as religiões fazem isso. Outro dia, conversando com o padre Júlio Lancelotti, tive nosso privilégio de conviver com ele intensamente durante quase 6 anos, quando foi missionário na Pastoral do Povo da Rua, que ele continua à frente da Pastoral do Povo da Rua. Ele observava isto sobre a questão das religiões. Ele falava assim: Mauro, na Celso Garcia é uma avenida importante que liga o centro de São Paulo à Zona Leste, onde a Celso Garcia, de certa maneira, abre a Zona Leste de São Paulo, e na Celso Garcia e no seu entorno, há muita gente morando na rua, muita gente mesmo. E aí o padre Júlio dizia assim: Mauro, na Celso Garcia tem uma igreja a cada 50 metros, tem mais igreja na Celso Garcia do que boteco. No entanto, na Celso Garcia, eu nunca vi tanta impiedade, tanta indiferença, tanto ódio aos nossos irmãos e irmãs que vivem nas ruas. Portanto, religião não é sinônimo de amor. Religiões que são portadoras da mensagem do amor, como diz o Comblan, são religiões que podem salvar. Religião que não é expressão da compaixão, do amor, não salva. Não serve para buscar um caminho de espiritualidade, serve para outros objetivos. Então, nosso encontro aqui é um encontro baseado nessa busca. Somos buscadores e buscadoras deste caminho de amor e compaixão, e é isto que nos reúne, e não o rótulo, a etiqueta ou a adesão religiosa de cada um, cada uma de nós. Então, vamos terminar esse nosso encontro. Aqui está, hoje, Nossa Senhora, está com mais de 20 minutos, eu me perdi um pouco aqui com essa necessidade da regravação. Vamos terminar, então, convergindo para essa ideia da busca do amor, né? Para pensar o caminho do amor. Vamos respirar, acalmar um pouco. Tem um pouquinho, o resto de passarinho. Mais cedo aqui estava uma passarada muito forte, assim, muito bonita. Tem uma arara conversando aqui com a gente um pouco ao fundo. Vamos buscar, então, olha, tem os ruídos, os barulhos, os cantos, os cânticos, a beleza dos ruídos ao seu redor. Então vamos mergulhar nesses ruídos e depois buscar deixá-los, fechar os olhos, respirar profundamente. Precisamos aprender a respirar. Olhos fechados, espinha ereta. 30 segundos de silêncio. Meditando o caminho do amor. Gente, é bom que a gente esteja junto todo dia. Paz e bem.